Hoje um convidado, mais um empreendedor mineiro que tá mexendo com a moda de Minas aí, vestindo homens e mulheres. Sem mais delongas, já vou dar uma cutucada aqui, que eu sei que tem muita marca de moda masculina que tá patrocinando o podcast. E o Garimpeiros não tá com alcance baixo não, tá? Então... Prazer ter você aqui conosco. Breno Pennoni é sócio fundador da Bem Dizer, uma marca de moda com essência mineira. Ele é formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de São João del Rei. Começou a sua carreira como trainee de operações numa multinacional, ficou lá quase 4 anos, aproximadamente, até tomar a decisão de dar o passo de fé, pedir finalmente a demissão, voltou para BH para poder se dedicar 100% para sua empresa. Seja bem-vindo, Breno. Com esse currículo aí, só faltou ser atleticano também. Fala, garimpeira, fala, garimpeiro. Prazer estar aqui mais uma vez, falando com o nosso público empreendedor, empresário, aspirante, first timer, advisor, você que empreende, que rompe esse Brasilzão afora. Mais uma vez, uma honra estar aqui, estou junto com o meu mentor, amigo, grande sócio, Igor Almeida. Seja bem-vindo. Bom, prazeraço estar aqui. Hoje um convidado, mais um empreendedor mineiro que tá mexendo com a moda de Minas aí, vestindo homens e mulheres. O papo vai ser bom, né? Teve virada de chave aí na carreira também, enfim, vamos aprimorar bastante. Vai ser um prazer recebê-lo. Sem mais delongas, já vou dar uma cutucada aqui, que eu sei que tem muita marca de moda masculina que tá patrocinando o podcast. E o Garimpeiros não tá com alcance baixo não, tá? Então, já tô chorando já aqui. Cê é filho de quem? Cê é filho de Fica quem? spoiler aí. Então, fica aí a dica. Gostei. Tá Aqui, ó, anotado. quem não chora, Quem não chora, não mama. Prazer ter você aqui conosco. Breno Pennoni é sócio fundador da Bem Dizer, uma marca de moda com essência mineira. Ele é formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de São João del Rei. Começou a sua carreira como trainee de operações numa multinacional, ficou lá quase 4 anos, aproximadamente, até tomar a decisão de dar o passo de fé, pedir finalmente a demissão, voltou para BH para poder se dedicar 100% para sua empresa. Atualmente ele lidera a grande marca que a gente tem muito orgulho, como mineiro expatriado que sou. Tenho certeza que o Diego, que é nosso sócio, também mora fora, e o Igor também vai ser em breve, né? Temos muito orgulho de dizer, lidera a Bem Dizer como sócio executivo, cuidando de todas as áreas da empresa, ama empreender e, apesar de todos os desafios, né, com que a gente lida, tem esse objetivo de trazer, através da moda de varejo, que é um mercado super complexo, esse orgulho de se tornar mineiro, de mostrar que é mineiro, que a gente tem quando a gente anda por aí. Seja bem-vindo, Breno. Com esse currículo aí, só faltou ser atleticano também. Rapaz, aí não, viu? Eu tô passando raiva esses dias que... Nossa, Aí, ó, tá vendo? Nós estamos em senhora, maioria, velho. tá? Nós estamos em maioria. Tamo junto, velho, mas, pô... Estamos Cruzeirão. passando em raiva em maioria. Mas assim, né? Vai dar bom, velho. Maior de Minas sempre vai chegar lá. Ajuda nós, Pedrinho. Bom, galera, pô, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que eu sempre falo que é uma prosa, né? A gente tava conversando aqui antes. É uma conversa que é sem filtro, realmente. E passar muito por todo esse currículo aí que você falou, que no empreendedorismo, né? O que vale a experiência, o que tá escrito aí, a gente deixa no papel, o que vale a vivência realmente que a gente tem. Já foram 5 anos, cara. 6 quase, que eu realmente pedi demissão, voltei para BH para empreender. E gostei do nome, viu? Garimpeiros, realmente, a gente que empreende, a gente que tá nesse meio de negócio, a gente conhece muita gente, né? Que tem uma história legal, que passa por desafios que podem impactar outras pessoas. Então, acho que o papo vai ser massa. Tamo junto, tô animado. E a história do Garimpeiros, ela é legal porque, assim, eu vejo você no seu currículo, né? Falando sobre ter pedido demissão e ter tomado a decisão de empreender. Eu passei por esse momento, então também trabalhava na Nestlé, decidi que queria sair, estava numa carreira corporativa. O Igor também, né, pediu demissão, tinha uma carreira consolidada aí de Price, MRV, e pediu demissão da Fiat para poder empreender com a gente e fundar a Rubi. Então, a gente se identifica muito, eu tenho certeza que tem muita gente que escuta a gente, que tem
essa mesma visão, assim, ou tem um desejo mesmo de romper, de dar esse passo de fé e não sabe muitas vezes o que vai encontrar e tem medo, assim, falta coragem mesmo para essa pessoa. Ela sabe que ela tem acesso, conhecimento e muitas vezes também já tem o capital e o que falta para essa pessoa é realmente um pouquinho de desapego ali, de amor ao risco para poder dar um pulo e empreender. Não vou falar que a jornada é fácil, porque eu não gosto de enganar ninguém, mas o que eu posso dizer é que a jornada ela é realmente, né, engrandecedora. E esse é um pouquinho do objetivo, né? Você contar um pouquinho da sua história também aí para inspirar outras pessoas. Vou começar fazendo uma pergunta. Breno, você é filho de quem? Filho do meu pai e minha mãe, André e Kleber. Sou de Divinópolis, cara. Vocês são os dois daqui de BH? A minha mãe é de Formiga. Formiga, vizinho lá, vizinho. Sou de Belzonte. Divinópolis é da região metropolitana da Grande Formiga, né? É o contrário, eu já ouvi falar o contrário isso aí, viu? Essa zoeira rola mesmo. Mas sou de Divinópolis, comecei a minha carreira, vamos falar assim, lá, né? Eu brinco que a escola que eu tive lá, e por ser muito conversado desde cedo, assim, foi realmente o início da carreira. Eu até falo que quando eu passei no trainee, a experiência que eu tive na escola com projetos, liderança, né, bate-papo ali me ajudaram muito, realmente até passar no que eu queria ali no trainee, mas antes disso... Divina Folia também, que você não pode esquecer. Divina Bezerra, Folia, agradece ele. Você viveu aquilo lá, né? Você entende. Saudades. Rodeio, Divinópolis é cidade boa. Sua namorada ouve o podcast, tá? Você vai falando aí. Passado. Eu tô solteiro pra falar mais, que você tá namorando. Mas cara, muito novo, né? Acho que é um primeiro ponto dessa questão de empreendedorismo. A gente decide dar o primeiro passo na carreira muito cedo, né? Eu acho que com 18 anos ali, dependendo da sua experiência em que você viveu ali na escola, você tem que tentar acertar o que você quer fazer. Eu tentei acertar na engenharia. Comecei com engenharia elétrica no primeiro ano, fui para mecânica. Vi ali ao longo que, não é o que realmente eu quero fazer o resto da vida, vou acabar. E acho que essa vivência, eu escuto muito hoje em dia, provavelmente vocês também, muita gente, até da nossa idade, muita gente nova, fala, pra faculdade, pra quê? Pô, eu não sou dessa opinião, eu acho que a faculdade, ela tem sim seus benefícios, obviamente, muita coisa que eu entendo que tem que mudar, mas eu fiz a faculdade, me desenvolvi muito, a nível principalmente social, que eu acho que o empreendedor, o empresário, ele tem ele tem que ter esse quê conversado, desenrolado, para a gente se dar bem ali nessa jornada, né? E aí comecei como engenharia mecânica, formei ali em 2015, 7 anos de faculdade, bem vividos. Morei um ano fora, que também falo que faz muito parte dessa experiência que eu tive. E aí foquei realmente no trainee, queria construir uma carreira executiva, não necessariamente na engenharia, mas confesso que o lado executivo me chamava a atenção. Todos os benefícios, né? Salário, carreira, tem a questão também de ter essa segurança, né, no mensal ali, de certa forma, né? E foram 4 anos, cara, que eu fiquei lá na DHL, mas... Entrou como trainee. Como trainee de operações. Então, basicamente, eu estava sendo preparado para virar gerente, assumir um cargo, né, ganhava bem. Na época eu pedi demissão, eu morava em Vitória, morando de frente para a praia. Sonho de quase todo mineiro aí, né? E só que 2 anos antes, em 2017, eu morava em Jundiaí. Foi a primeira cidade que eu fui pelo trainee, né? Já tinha virado supervisor lá. E aí eu lembro certinho, cara. Tava no escritório lá e chega um baiano lá. Era um novo contratado, um supervisor lá pra ser meu par. O cara, gente boa pra caramba, velho. Conversado, né? Engraçado pra caramba. Baiano tem esse jeitão muito descontraído. Rapidinho fizemos amizade. Coincidentemente, ele morava no mesmo condomínio que eu e mais um outro trainee que a gente dividia apartamento. Velho, no primeiro rolê que a gente foi dar junto, ele meteu uma camiseta, cara, estonada, bonita, estilosa, escrito Oxi na estampa. Falei, cara, camiseta irada, né? Nem sonhava em bem dizer. E aí fui vendo aquilo ali, aí vestiu outro. Aí eu saquei que quando ele saía e se mostrava baiano, através da camiseta, do sotaque, obviamente, do estilão, enfim, todo um conjunto,
Ele fazia sucesso pra caramba, velho. Com mulherada, com amizade, com rede de amigos, assim, a galera gostava dele, sabe? O social dele abria portas por causa disso. Isso ficou na minha cabeça, cara. E aí conversei com ele até, falei, cara, e se rolar isso aqui? E se fizer isso aqui em Minas? Aí não rolou com ele. E aí acho que vem, inclusive, pra quem tá ouvindo a gente, assim, e ainda não deu o primeiro passo, né, pra empreender. Eu sou muito da opinião que dá pra gente... a gente não precisa inventar a roda, criar um negócio inovador 100% no sentido de nunca existiu. O que eu fiz com a BNZ foi muito isso. Eu entendi que tinha uma marca, né? Obviamente, depois que eu vi a camiseta, pesquisei, estudei sobre a marca lá da Bahia, que é uma grande referência, e de outros estados que também já tem. A própria Oscar faz muito isso com o Rio de Janeiro. Eu comprava muita roupa da Santa Costa, você deve conhecer Santa eles. Costa do Sul, Santa E eu Catarina, tinha né? Rosa, Brava, Jurerê, eu tinha várias, assim, eu comprava. Cara, a do Rosa tá quase num quadro lá em casa, que eu sou fãzaço, eu falei 6 vezes. Mas é muito em isso. Jundiaí, o baiano fazendo a festa lá no Oxo, você, pô, sou mineirinho, ninguém sabe que eu sou mineiro. Aí eu falava, comecei a falar uai, nu, trenzinho, toda hora. E aí, muito isso. Cara, acho que a gente que tem esse sangue de empreendedorismo, quer empreender, é radar ligado toda hora. E o radar tava ligado nesse momento lá, né? Por mais que eu ainda não tivesse pensando em empreender. Mas eu vi aquela oportunidade, pesquisei muita coisa sobre varejo, sobre moda, sobre principalmente o mercado de Minas Gerais. Falei, cara, realmente o mercado de varejo de moda é saturadaço. Só que aqui tem uma oportunidade. Não existe uma marca em Minas Gerais que se posicione como moda, que traga um tom de comunicação mais moderno, ao mesmo tempo local, e que tenha produtos de qualidade, que a galera não vai usar pra, vim Tiradentes, lembrei de você. Não, pô, vai usar pra sair, pra ir na festa, pra dar de presente, pra ir no churrasco, pra sair no dia a dia. E aí fiquei com isso na cabeça, voltei pra Divinópolis em 2016, no Natal, bem mineiro, bem raiz, sentei no boteco com o Léo, que você conhece. Grande abraço pro Léo, coincidentemente trabalhou comigo já. É o que a gente falou, BH é um gente boa. Gente boa demais. Inclusive, ele... Sentamos, foi um dos que mais animou na hora ali. A gente sentou num boteco, tomando cachaça, não, uma cervejinha e um torresmo. Contei para 2 amigos. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016, em dezembro. Tá. A gente tinha ido para Natal, lá em Divinópolis. O Léo, coincidentemente, estava querendo fazer uma transição de carreira, estava um pouco satisfeito, inclusive acho que estava na... E para quem não conhece, Divinópolis é um polo aqui em Minas de confecção, né? Tem muita indústria de moda, muita fabricação, né? Lá é forte nesse sentido. Demais. Inclusive, outro ponto importante, né? Esse terceiro sócio, a família dele vinha de um histórico de uniformes bem forte lá em Divinópolis. Então, ele entrou muito por isso, por saber que poderia agregar nessa parte de experiência ali, né? Do ramo de varejo, têxtil. E eu, com a ideia... e com o desejo realmente de arriscar. De pedir demissão e voltar logo para poder fazer. Tava morando em Jundiaí, cara, mas o mineiro, a gente conversou uma vez, que eu tava contando para vocês, né, que a gente já gravou o Gerais há um tempo atrás, que é um podcast da BNZ. O Carpinejar, é um poeta aqui, né, do brasileiro, muito famoso, ele falou uma expressão sobre o mineiro, ele falou, mineiro é saudade. E é realmente isso, assim, né? Em vários outros pontos que ele falou, você vê que quando a gente muda, não sei se vocês fizeram isso, mas eu mantive meu DDD até hoje. Eu fui pra Vitória, fui pra São Paulo. Eu sou expatriado mesmo, eu já mudei até meu DDD. Mas eu fiquei uns... É 11 o meu DDD. Mas eu sou mineiraço mesmo. Não, eu sei pelo jeito que você conversa. Bairrista. A minha mãe me fala, meu filho, você voltou falando igual paulista. Eu falo, mãe, tá doida? Porta. Porta. Mas aí a gente, né, os 3 animaram ali. E eu tinha esse desejo de voltar para Minas Gerais, não para BH especificamente, mas tinha vontade de morar aqui, nunca tinha morado na época ainda. Enfim, ficamos 1 ano preparando a marca, que aí vai uma outra lição também de empreendedorismo, principalmente para marcas, né? Seja qual for o tipo de marca. Mas a gente sempre quis parecer grande. Isso exigia, obviamente, uma preparação. Não é simplesmente ali no fornecedor, faz as camisetas, estampa e vamos vender. Não, a gente ficou 1 ano fazendo naming, branding,
posicionamento estratégico, gestão de comunicação, testando, pivotando aqui e ali, testando produto principalmente. E lançamos a Bem Dizer em 2017, em dezembro de 2017, quase 12 meses certinho aí de preparação. Muito pensando nisso, cara. O mercado de varejo, ele já é saturado. Mas a gente tem um diferencial, que é essa essência mineira. Só que a gente veio com a ideia de mostrar que o mineiro, cara, ele não é aquele estereótipo que as grandes emissoras mostram, né? Sempre na novela tem um mineiro ali que é aquele cara caipira. Pô, tem suas raízes caipiras, obviamente, tem todo o a parte positiva disso, mas é muito mais que isso. A gente faz negócio, a gente é esperto, a gente é desenrolado, a gente é carismático, a gente é simpático. Então essa imagem do mineiro e mineiro moderno, a gente sempre quis trazer na Bem Dizer desde o primeiro momento, que casa muito com isso, né? Com o posicionamento da marca de não ser souvenir, ser moda, que obviamente aí tem seus desafios aí, que a gente tá no 8º ano de marca e vem vivendo isso. Legal. Nesse primeiro momento aí, quando entrou em operação, tava vocês 3 ainda? Nós 3 ainda. A gente... Interessante, essa pergunta faz lembrar, muita história boa. Cara, no primeiro momento, sendo bem sincero, ter uma marca de roupa que a galera, né, desde o primeiro momento que a gente lançou, a galera curtia, era quase que um hobby, velho. Eu empreendo, velho. Tem uma marca aqui, mas o que tava pagando minhas contas era meu trabalho ali no meu CLT. Só que a marca começou a tomar uma proporção a nível de marca muito grande, assim, com um caminho muito bom a se trilhar. E vimos isso no início. O desenho era o seguinte: nós éramos 3, eu trabalhando fora. Então eu pegava mais a parte de e-commerce, que a gente começou como e-commerce, eu pegava mais a parte digital. O Léo, totalmente operacional, administrativo, que ele estava aqui em BH. Quando a gente lançou, ele saiu. Saiu da PwC. Não, até pegando parênteses, olha que curioso. Isso aí foi 2017, 16. Isso. Eu lembro desse movimento do Léo. E aí ele, né, a gente tava numa empresa, né, pessoal crescendo, pessoal jovem, muito projeto. Eu falei, que loucura que o Léo tá fazendo. Seu pensamento da época, né? Da época. E ele era um puta profissional, né? Ainda. Então, assim, o Léo mandava bem demais. Eu falei, o que ele tá arrumando? Eu pensei desse jeito. Eu falei, cara, mexer com roupa, do nada. Como que são as coisas, né? Foi, velho. Eu lembro dele contar algumas histórias. Eu falei, cara, assim, até pra casa, né? Os pais, assim, a galera apoia, mas... Caralho, velho, pô, sua carreira tá indo bem. Mas eu lembro dele contar isso realmente, que ele foi o primeiro a tomar essa decisão, né? Porque quando ele lançou... Eu lembro quando ele saiu ali, que ele avisou, o que você vai fazer, Léo? E tipo, não, vou mexer com uma marca, criar uma marca e tal. Falei... o Léo sempre foi muito criativo também, né? Ele teve esse pezinho no marketing. Mas hoje eu criação. Entendo, mas a cabeça de 8, 9 anos atrás, completamente diferente. É difícil, né, velho? E ele já tava à frente do tempo, na verdade, eu que tava atrasado. A gente vai aprendendo também. Acho que os exemplos que a gente vê também ao longo da nossa vida, ele fez, deu certo. Ele fez, deu errado. Ele fez, deu certo. Deixa eu tentar aqui também, né? Acho que tem que ter essa coragem realmente uma hora. Mas... E aí ele pulou pra operação? Aí ele começou tocando a operação aqui em BH sozinho. E esse terceiro trabalhava na Fiat, coincidentemente. E tava num momento de carreira lá com uma projeção muito boa. Até melhor que a minha, mais rápida, sabe? E aí, em 2019, velho, a marca tava realmente precisando de um gás, porque a marca crescia, mas o faturamento não. E aí o Léo falou, galera, ou vai ao racha. O que a gente vai fazer aqui? Né? Preciso de dedicação full time de todos os sócios, ou senão o negócio não vai, a gente fecha aqui e beleza, para aqui. Isso em 2018, na verdade, no início de final de 2018. Eu falei, Léo, vou dar all in, vou me preparar aqui 1 ano, então peço 2019 para me organizar financeiramente para sair fora. E o Marcos, que era o outro sócio, falou, não, velho, então eu realmente não consigo, não é meu plano. A gente comprou a parte dele e ficamos só nós dois. E aí, velho, a marca continuou numa crescente tão forte, e eu com a cabeça já 100% na Bem Dizer, falei, velho, não tem por que eu ficar aqui, eu trabalhava em Vitória na época. Eu trabalhava pra caralho, velho. Logística, centro de distribuição, celular, sábado, domingo. Meu pai às vezes me ligava, velho. E aí, tá na praia? Eu falei, pô, pai, sabadão, de manhã. Pô, não tô aqui na operação. Domingão, hoje você tá? Pô, não tô aqui na operação. Então tinha um descontentamento também com a carreira, com o rumo que minha carreira tava levando ali. E a Bem Dizer precisando. Eu falei, velho, vou meter o pé. Pedi demissão em 2019 em agosto.
agosto, e voltei para BH. E aí, acho que vocês devem saber bem disso, quando é 2 ali realmente dependendo daquilo, e principalmente com atenção máxima, foco máximo no negócio. Sem plano B? Sem plano Z, exatamente, sem plano B nenhum. O negócio realmente começou a andar, então eu falo que a Bem Dizer nasceu em 2017, e a Bem Dizer realmente marca e com ações e com foco, ela nasceu em 2019, no final de 2019. Que até então, cara, a gente faturava pouquíssimo, assim, tinha uma marca, o Instagram, bacana, mas operacionalmente, a nível financeiro, ainda tava engatinhando, sabe? E aí é legal um exemplo disso, até falando pra galera que nos ouve, eu sou da opinião que, assim, pra você se preparar pra chutar o balde, vale talvez fazer o que eu fiz. Ficar um ano lá, um ano cá. Pra até financeiro, né, se ajustar tudo. Mas eu sou da opinião que se você não der o foco realmente na sua empresa e depender daquilo lá todo... Eu ia falar quinto dia útil, mas muito, às vezes no início, não tira nada, né? O negócio não anda, velho. Então, acho que na segunda reunião que eu tive com o Léo, quando eu voltei pra BH, cara, aí o lado engenheiro falou mais alto, né? A gente recebia umas visitas, a gente tava no showroom lá no Prado, um showroom não, um coworking no Prado, tinha uma salinha lá que a galera às vezes ia lá ver a peça. Só que, pô, tinha muita demanda de gente lá, eu falei, pô, Léo, vamos pro lugar físico, velho. Vamos fazer uma conta aqui. Achamos um showroom na Savassi, ali no Brasil, com Bernardo Guimarães, numa galeria, num prédio, acessível pra caramba, no coração da Savassi, pra gente pagar, sei lá, na época era R$1.000 a mais de aluguel. Falei, cara, isso aqui são 15 camisetas a mais que a gente tem que vender por mês. Vambora? Vamos. Fomos em outubro, novembro, dezembro, a gente faturou mais que os 2 anos e meio aí de marca, já que a gente tinha de histórico online. Então acho que aí foi uma virada, não só de estar os dois ali vivendo o negócio e discutindo e batendo cabeça, e para a marca também, que entra o ponto físico aí, que a gente hoje está com 6 pontos, né, físico, que deu uma virada de chave também. E se você tivesse vitória, você não ia ter esses insights. Você não ia estar vivendo isso, exatamente, essa percepção, né? Tá vivendo outra vida, né? Yeah. Tanto social, né, Vitória é uma cidade maravilhosa, qualidade de vida ótima que eu tinha lá, e de negócio, obviamente. Todo dia 30 lá caía no meu bolso lá, eu tava vivendo bem, não ia depender disso aqui. Sim. Ô, Breno, faz um resumo aí pra gente do que é a Bem Dizer, qual que é o tamanho dela hoje, né, em termos de colaboradores, em termos de, enfim, receitas, se você puder falar, comentar, e em termos de loja, né, onde que estão as lojas, número de funcionários, tudo isso aí. Legal. Bem dizer, como eu disse, a gente começou 100% online. Hoje, em 2020, a gente inaugurou nossa primeira loja na Savassi. Aproveitamos ali uma baixa da pandemia, negociamos ali bem o aluguel. Então, inclusive, quem está nos ouvindo, Getúlio Vargas 16, onde fica o convite para ir tomar um cafezinho com a gente lá. Vambora. E desde então, são 6 pontos físicos, cara. Hoje a gente está com Savassi, Mercado Novo, que foi nossa segunda, Tiradentes, na cidade de Tiradentes, aeroporto no lado de fora e no lado de dentro. Aeroporto de Confins, né? De Confins. E o Boulevard, que é a nossa caçulinha aí, nossa primeira loja em shopping, que sempre foi um sonho também da gente ter essa operação. Tem os perrengues, obviamente, mas assim, né, saímos de 2020 pra cá, para 6 pontos físicos, Eu não entendi por que não tem loja ainda em Guarapari, em Cabo Frio, nossa praia, né? Pô, assim, uma pop-upzinha acho que rola mesmo, hein? Pelo menos Pro verão. Pois rapaz, pô, boa ideia. Aí, ó. Vou acionar um contato que eu tenho lá. E pra quem gosta de blusa e roupa de qualidade, fica a dica aí, hein? Quiser carregar Minas pelo Brasil todo, só blusa linda, de qualidade. Tem masculino e feminino, né? Masculino, feminino e tem infantil também. Agora tem kids, Que legal. eu gosto de falar porque a galera... Agora você tem você é filho de quem, aí você já faz o do filho também. Você é filho de quem? Ó? Meu pai aqui. Mas, inclusive, foi uma boa surpresa. A galera gosta muito, assim, de vestir a criançada. Então, 6 pontos físicos e o online, que, olhando individualmente, o online ainda representa nosso principal canal, mas, obviamente, quando eu olho no geral, com 6 pontos físicos, se tornou nossa principal operação. De funcionários, cara, a gente tá com 26... Mentira. 30
30 a mais. Me perdoem, galera, que tá crescendo. Esse ano a gente tá organizando a casa, vou contar um pouquinho aqui depois. Mas estamos com mais de 30 funcionários espalhados pela loja, né? E pelo nosso administrativo. Mas estamos trilhando um caminho aí, cara, que o varejo, como a gente estava conversando aqui antes, é desafiador. Então a gente tem vários caminhos para seguir. E como marca, a gente está no momento de organização de casa. A gente, no ano passado, de 22 para 23, a gente migrou para o lucro presumido. E aí, mais uma dica aí para quem vai viver esse momento, se preparem, porque se virar a chave sem muito planejamento, o negócio desanda, a gente assusta, né, como empreendedor. E como empreendedor que faz tudo corretamente, realmente foi um susto, mas passamos aí, estamos na fase de organização de casa, saindo da fase adolescente, indo para a fase adulta, e isso requer, né, gente boa e gente capacitada para fazer isso com a gente, como você bem falou antes, eu concordo 100%. O Brasil é um manicômio tributário, né? Então, se a pessoa... exatamente, é um manicômio. Se o cara não tiver Ainda mais bem... quando trabalha com produto que... Quantos SKUs? Rapaz, SKUs, a gente tá com mais de 300 referências. A referência, a gente olha como a gente tem grade, né? O SKU vai ficar um pouco muito grande. Uhum. Referência, a gente tá com 150, mais ou menos. Com mix de camisetas, baby look, cropped, o vestuário da parte de cima bem casual. A gente fala que a gente é uma moda casual. Mas é um objetivo desse ano, que é expandir mix. É muito por estratégia comercial mesmo, sabe? E de experiência do cliente mesmo. Que a gente não quer ficar dependente da camiseta, da estampa. A gente, assim, é visível e todo mundo sabe, o nosso cliente sabe. O que faz muito sucesso, cara, é a rera da vida, é o ser filho de quem, é o cafezinho, é o junto dos bons, é a frase, é o sotaque. Porque é a forma que a gente se conecta mais fácil com o nosso público. E eles também com a gente. Mas a gente tá no momento de dar esse passo pra moda, sabe? Pra, a oversize. Tô vestindo aqui, inclusive, 20 propósitos, que é o lançamento Legal. corte temporal, né? Amanhã, no sábado, no dia 11. Mas a gente tá indo muito pro lado de expandir, entender nosso cliente e trazer opções mais básicas. Pô, você tá usando uma camiseta que não tem estampa, que todo mundo gosta. Eu, particularmente, adoro peça mais minimalista. Então a gente tá dando vai manter, obviamente, nessas... O que vende essa conexão, mas a gente quer se posicionar realmente, como a gente vem fazendo ao longo do tempo, como moda, e isso envolve estilo, criação, tendência e mix de produto, né? Que a gente deve sair dessas 150 aí para no mínimo umas 200 e poucas referências a curto prazo. Quando a gente fala aí da parte de moda, da parte artística, nem você nem o Léo, não é o background de vocês, né? Como que foi isso no início? Como que é hoje a criação das peças, cortes, modelos? Legal, velho. Lá atrás, a gente, por mais que um é engenheiro, outro administrador, acaba que a ideia, o direcionamento da criação vinha muito da gente, sabe? Inicialmente, o Léo pegou essa parte de criação, 2019 para frente, quando estávamos nós dois. Criação, marketing, eu mais operacional, vendas e planejamento. Mas, obviamente, a gente discutia, fazia os briefings todos conjunto, mas a gente terceirizava muita coisa. A estilista e designer foi, assim, se eu for pensar, a nossa quinta, sexta pessoa do time. A gente priorizou venda antes, então trouxe vendedor, trouxe estagiário para aqui, para ali, redes sociais, para depois atacar nisso. Mas era muito o Léo, metia a mão, aprendeu, saiu da PwC, aprendeu a criar a estampa ali no Illustrator, porque... Isso é uma coisa que eu tava até conversando com ele no almoço ontem, velho. O fundador, o que é uma marca de roupa? É uma expressão. A gente é produto, mas a gente é muito mais que um produto, né? Uma identidade. A bem dizer, é uma identidade que a gente se expressa através de produtos e de estampas. Então, se não tiver o pitaco nosso ali, né? Como foi a gente que fundou, a gente sabe onde que a marca ia chegar. Obviamente, combinado com pitacos do cliente e o know-how de quem sabe realmente operacionalizar aquilo, que é nossa designer hoje, o negócio dá uma... Não falo desandada, mas não chega onde que a gente quer chegar. Então, a gente sempre participou muito dessa parte criativa, sabe? Hoje, a gente já tem um time interno que faz toda a parte de criação, tem os nossos briefings, o que a gente quer fazer, aí é um direcionamento mais meu.
mas a estampa é muito aberta e dados também, né? A gente hoje, com 7 anos aí de marca no 8º ano, a gente faz muita pesquisa sobre o que o cliente espera. E isso os dados de venda mostram muito. E a parte de produção, a gente começou fazendo em Divinópolis, um polo Terrinha. tinha que deixar lá, Em outro lugar. e um pedaço aqui em BH. E aí, quando a gente foi crescendo, até por posicionamento de marca, a gente usa um estonado, provavelmente vocês já viram. É uma peça pré-lavada, ele tem tá. um efeito mais envelhecido, mas traz o estilo que a gente queria na época e ainda faz muito sucesso. Então a gente teve que mudar um pouco para o sul, a parte produtiva. Então a gente traz de vários locais do Brasil. Sul do Brasil. Sul do Brasil. E tem grandes fornecedores lá. E hoje a gente está tentando desenvolver mais também aqui em Minas Gerais. Aí faz parte também da estruturação tributária, de logística, de tudo isso. E obviamente, cara, só a marca local. Claro. Se eu puder trazer mais para perto, para também exaltar empreendedores e empresários locais aqui, eu vou fazer isso. Então estamos tentando esse movimento de trazer muita coisa para cá. Mas a gente nunca caiu na pilha, vamos criar uma fábrica, uma facção, fazer costura, corte, não. A gente preferiu desde antes, obviamente, analisando uma estrutura financeira, terceirizar, pagar mais caro pela qualidade e focar na venda e no branding, no marketing, Na que é marca, onde... de fato, né? Na marca, que é o nosso maior ativo, né? A Bem Dizer hoje, ela é a marca realmente que a gente tem que sustentar o posicionamento que a gente quer. Então, a gente não quis trazer essa dor de cabeça operacional, já tem tanta coisa para resolver já, que essa aí a gente ficou fora. Exato. Ô, Breno, me conta um pouquinho sobre o início, assim, da Bem Dizer. Qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram para poder... Depois que vocês já estavam ali, né? Rompendo, que vocês foram para Savassi e o faturamento começou a deslanchar e escalar, o que veio embarcado junto com isso em termos de problema? Abrir a primeira loja, e aí? Rapaz, vários, mas eu penso em top 3 aqui. A gente, aí, vai muito do perfil do sócio, do sócio. Processo, e aí talvez pareça um pouco clichê, mas à medida que a gente vai crescendo, antes, a gente fazia tudo. Quando a gente começa a trazer time, se você não parar a estruturar um passo a passo básico ali, o negócio vai começando a tomar um lugar, um rumo que você não vai conseguir olhar tudo, né? A gente não quer fazer aquela microgestão ali. Então, processo, sem dúvida, foi o maior desafio e ainda é, né, no crescimento que a gente tem seguido. De novo, muito pelo perfil nosso de ser muito executor, né? Eu e o Léo, comunicador, executor e pouco planejador, analista ali. Então, a gente sofreu muito com isso, nessa parte de procedimento. A parte de... Eu não vou falar que foi um problema, mas sempre foi um desafio de mostrar que a Bem Dizer, ela é muito mais que o sotaque. Ela não é uma marca de frases legais. Ela é moda. E isso exige um posicionamento e uma constante criatividade que a gente vai sentir. Fala, caramba, e agora? E agora? Não tem mais de onde tirar, né? Não tem fim, né? Não tem fim, cara. E é um negócio que roda, e o varejo é cíclico, né? Todo ano aquilo ali. Então, assim, isso suga um pouco no sentido de pressão mesmo, assim, tem que estar sempre inovando, até porque a marca, ela é uma marca criativa, né? Ela não é uma marca minimalista. E então isso foi o segundo ponto. E no crescimento, cara, eu não falo nem só no início, não. Eu falo agora também. A parte de vendas no sentido de sempre o resultado tá indo bem. E quando tá indo mal, o que a gente vai fazer? Tinha hora que vinha tão fácil ali o resultado que a gente se acostumava mal. Quando a água batia na bunda ali, às vezes a gente... e agora? O que eu vou fazer? Isso falando de e-commerce, né, de estratégia de e-commerce que a gente foi aumentando. E loja física, velho. É um perfil totalmente diferente a pessoa que compra no e-commerce e que compra na loja física. Então, esse poder de reação, talvez, da venda e o entendimento que aqui é diferente daqui, foi uma coisa que no início a gente bateu cabeça assim, mas é aprendizado, né? Hoje em dia já, com pessoas que a gente vem trazendo também para o time, tem ajudado muita gente. Legal. Você está falando de crescimento, né, de aprendizado e pessoas.
como que você descreveria a cultura da Bem Dizer? Lá dentro, internamente, né? Entre as pessoas, como vocês lidam com o tema cultura? Cara, interessante, velho, você perguntar isso, que ontem a gente teve a reunião de fechamento de trimestre, e é uma coisa que eu falei exatamente isso lá ontem, né? E é um desafio nosso, bem grande, essa parte cultural. Por quê? A cultura da Bem Dizer, vamos chamar de cultura também, de dentro pra fora, ela é muito nítida. Pô, a gente fala que a Bem Dizer tem essência de gente boa, que o mineiro tem isso, e a gente quer passar isso pro nosso cliente. Então, o nosso desafio é trazer essa sensação para dentro de casa. Então, a gente fala também que, pô, bem dizer, para dentro também tem essa essência de gente boa, mas a gente está naquela fase de começar a estruturar todos os nossos processos de gestão baseado realmente nos nossos valores. Então, a gente tem aquela questão valores, missão, visão, que lá no início eu falava, cara, realmente faz muita diferença. Demais. Então, a gente hoje se baseia nos nossos feedbacks, nos nossos one-on-ones, nas nossas reuniões. A gente sempre, inclusive ontem, comecei falando dos valores que a gente tem na Bem Dizer. E uma coisa que a gente fez lá que eu acho interessante, cara, a gente pegou esses valores que a gente tem, né, às vezes até clichê, a gente trouxe para nossa realidade e trouxe num sotaque mineiro. Então, por exemplo, trabalho em equipe, que é um que a gente preza realmente muito, principalmente tendo várias lojas e o setor administrativo. Se não tem uma conexão entre a galera ali, velho, cria uma distância muito grande que é ruim pro negócio. E aí a gente transformou nisso, é um valor nosso, junto dos bons que a gente fica melhor. Pô, a gente então prega na cabeça da galera muito mais fácil que o trabalho em equipe, sabe? Então a gente, para trazer isso da essência mineira para dentro, a gente tentou também trazer a linguagem que a gente usa para fora, para dentro, para simplificar um pouco. Se perdeu um pouco, né, nesses 7 anos, confesso, a gente começou a falar, depois parou. Agora a gente está no momento que, se a gente não falar todos os dias, todas as reuniões, gestão falar, aí o negócio começa a desandar. A gente está num momento de empresa que daria para ter feito antes, começamos, embrionou, mas não rodou, e agora a gente está olhando muito mais forte, porque quando a gente cresce o time, cara, acho que perfis diferentes vão sendo, a gente vai trazendo para dentro. E meu time hoje ele é muito heterogêneo no sentido de idade, de percepções, de estilos, de perfil, enfim, de tudo. Se eu não tenho meus valores bem definidos ali na empresa, o que começa a acontecer? Cada um vai vir de um jeito, vai impondo seus valores ali e vai virar uma bagunça. Então, o que eu tento fazer? A Bem Dizer assim, a gente espera isso aqui, pode ser do jeito que você quiser, desde que isso se encaixe aqui dentro dos nossos valores como empresa. Realmente, para tentar fechar essa caixa da empresa, no sentido, pô, aqui a gente é assim, então temos que seguir assim e... Assim, falando parece fácil, né, velho? Mas é difícil, eu acho que É complicado, demais, cultura e pessoas não é fácil. E quando a gente olha aí pro mercado de moda, né, brasileiro atualmente, você tem alguma referência hoje atual de modelo, tanto de negócio mesmo dentro da moda, de posicionamento de marca? O que hoje aí vocês observam perto, assim? Cara, tem algumas, eu vou fugir das óbvias, né, falando de Reserva, Osklen, porque a Osklen muito ela conseguiu trazer Rio de Janeiro, nós mineiros usarmos uma camiseta escrito Rio de Janeiro e com orgulho, falando, cara, que foda. Então acho que ela trouxe essa questão do local muito forte. Hoje ela já é Brasil, né? Ela é muito brasileira e não carioca. E Reserva pelo tom de comunicação e pela questão de inovação, sabe? Que a gente se espelha muito. Mas são marcas, cara, que estão num nível que se eu ficar olhando elas demais, eu vou pirar. Porque eu não tô no momento de conseguir fazer o que elas fazem. Trazendo mais para perto, tem a própria da Bahia, que eu comentei, né? Ela chama Soldila. É uma marca sensacional. Ela consegue passar isso da percepção do local, do baiano, mas sem aquele estereótipo, sabe? É uma coisa sutil, é uma coisa minimalista. A nível de negócio, eles também estão bem posicionados, estão bem focados em lojas de shopping, tem algumas lojas de rua, e estão expandindo no Nordeste.
sabe? Eles extrapolaram um pouco Bahia e estão no É Nordeste. porque o Oxe não é uma gíria só baiana, exato. né? Inclusive, eu tenho uma caraíva-se que é dessa Soldila. É. É. Provavelmente, E ela tem até loja em uma segunda Caraíba. pergunta, que lá, salvo engano, é de uma revenda multimarcas. Que Lá- em Caraíva, não sei. Eu acho que ele tava numa loja que é multimarcas. Eu sei que tem, mas também, pelo menos eu fui lá no ano passado, tinha uma Soldila lá. Ah, tá. Então, Então pode talvez ser que pode ser seja. que seja. Mas tem uma, cara, aí, não fugindo dos clichês, mas que a gente, inclusive eu tenho contato, inclusive é um bom cara pra vocês trazerem aqui, velho. O Arthur da Oficina Reserva. Arthur Bretas? Arthur Bretas. Pode indicar ele. Legal. Cara, a gente boa demais. Conheci ele através de um professor do IMEC, fui na loja, conversei, depois ele foi no feedback e virou um amigo hoje. Amigo e mentor, que é uma coisa que... Vou dar um passo para trás para essa pergunta para explicar um pouco, né, por que tem essas marcas que eu tô falando. A gente está no momento da bem dizer que o crescimento, o mercado, o produto exige da gente que a gente se reinvente quase todo ano como marca. Então esse moda com a essência mineira é exatamente o que a gente quer ser. E isso não se sustenta apenas na camiseta, como eu falei. Então a gente está entendendo como continuar sendo Minas Gerais, mas trazendo outras opções de comunicação que a gente consiga vender para aquela galera que não quer usar não quer usar muito Minas Gerais, mas que vai conhecer a marca e vai comprar pela qualidade, pelo posicionamento. Então a gente quer trazer isso, sabe? Essa moda com essência mineira, perdão. E comunicar mais moda, ser mais não sei a palavra não é chique não, sabe? Mas a galera vai olhar o nosso Instagram ali e falar, caralho, eu quero comprar essa marca. Não só por ser uma marca criativa e divertida, mas por Até ser pra moda. você conseguir estar mais presente no dia a dia também, né? Sim. Porque acaba que o cara não vai ficar usando o feed de quem todo dia, às vezes vai Exatamente. trabalhar no dia a dia dele ali. Exatamente. E aí a Oficina é uma marca que a gente tem olhado com carinho, assim, né? Obviamente nas devidas proporções, que elas têm um ICP, né? Que o perfil de cliente ideal ali muito bem definido, várias personas diferentes, mas ela conseguiu chegar num que ela consegue comunicar para ele e ataca todos. E como comunicação também eles são muito bons. Eles são minimalistas, mas ao mesmo tempo tem o nicho deles ali. E acho que é uma que a gente tem olhado bem, assim, sabe? Olhando marca, tá? Agora, olhando negócio, como varejo, como crescer, aí eu confesso que a gente não tem uma referência, assim, não, até porque a gente sabe que cada negócio é de uma forma. Aí eu uso, né, rede de network para conversar com muita gente, para entender qual que é o próximo passo da BNZ. Já tem, obviamente, a gente tem um plano de expansão aí de 5 anos até bem construído, mas a nível de negócio, assim, eu prefiro não ter uma referência só e ter várias ali conversando para encher a cabeça de ideia mesmo, coloca no papel depois e define o que a gente vai Já fazer. procuraram vocês tentando abrir franquia já? Já, cara. E tem tempo já, inclusive. O primeiro, eu lembro dessa história. O cara chegou, comprou na loja, depois me disse, você é o dono pra... Chega aí. Aí levou na porta da loja e falou, eu quero abrir a franquia sua em tal lugar. Falei, calma, não é agora. Na época a gente tinha só a Savassi, não conhecia nada de nada. Nada de nada. Mas já chegaram propostas. É um caminho que a gente estuda, sem dúvida. A gente sabe que tem seus benefícios, tem prós e contras, obviamente. Perfeito. Mas é um caminho, já chegou sim. E eu tô numa estratégia, cara, com 6 lojas, essa organização da casa, ela vai muito para esse lado também, sabe? Preciso organizar minha loja para ter confiança que eu consigo abrir uma lá em Uberlândia que vai rodar da mesma forma que rode aqui. Hoje, roda, mas no nível que a gente quer como marca, se eu abrir uma lá, será que não vai ser ao contrário, vai começar a afetar a minha marca negativamente? Mas proposta já teve sim. Legal. Ô, Breno, conta pra gente 2 ou 3 momentos que foram muito especiais pra vocês, assim, que você fala, caramba, rompemos, assim, ó, sei lá, alguém muito famoso usou a camisa, ou alguma coisa que você falou, cara, estouramos a bolha. Rapaz, isso é legal, cara, assim, acho que juntando alguns momentos desse primeiro, que é sempre quando eu recebo uma foto de família, de amigos, de desconhecido no Instagram, cara, de pessoas usando bem dizer, e aí não é em BH, velho, é no mundo.
Já recebi muito lugar. Sabe aquele lugar que você não espera que vai ter alguém usando sua marca? Aí, pô, foto. Aqui, vai vir bem dizer aqui. Falei, cara, isso é do caralho. E isso não se pode falar palavrão aqui. Pode à vontade, fica à vontade. E isso é muito massa, pô, é uma coisa que realmente motiva, sabe? Você vê que seu trabalho tá, de certa forma, sendo bem feito, porque tá espalhado, você não imagina onde que a galera tá usando. Um que não foi dos principais, não, vai sendo bem sincero, mas me veio na cabeça aqui agora. Eu acompanho as lojas, as vendas, assim, eu tenho meu RP lá, meu sistema, eu vou dando as incertas de vez em quando. Aí cheguei lá, velho, viu um nome, Sandra Annenberg, no negócio ali nas listas de venda. Falei, esse nome aqui eu conheço, velho. Aí fui olhar a jornalista da Globo, famosona, né? Legal, super bem posicionada lá. Foi na internet? Foi na internet, comprou online. E isso muito... E ela é mineira, não? Cara, não, mas a gente, inclusive, realidades, os perrengues que a gente passa. O pedido dela deu erro de inventário. Faltou uma peça dela. A gente teve que entrar em contato com ela e a gente viu a foto, né, do WhatsApp lá. Resolveu, pô, super solista, assim. A gente também sempre resolve do jeitinho que a galera vai gostar. Jeitinho mineiro. Jeitinho mineiro ali. Esse é o ponto. Já mandou com docinho de leite pra ela? O tom de comunicação na hora de resolver BO, velho, isso muda demais o jogo, velho. A galera, ao invés de ficar puta, ela fica, pô, que massa, velho. Obrigado por ter resolvido pra mim. E aí, isso, acho que o esposo dela, o marido dela não sei. Mineira, tá. Ela comprou de presente e comprou uma pra ela também. E isso mostra, pô, vários públicos diferentes, e fora de Minas Gerais, realmente usando o bem dizer que conseguem E expressar eu isso. ia dizer isso, assim, porque, lógico, é uma marca que se posiciona para mineiro, talvez começou um pouco com essa coisa do mineiro expatriado, né, que vem um pouco mais com orgulho, né, Sim. mas o mineiro que tá aqui também talvez seja um público que mora em Minas e tal, e acho que tem também uma coisa de... eu tenho um amigo, um grandíssimo amigo, ele mora até fora do Brasil hoje, mora em Londres, ele fala assim, cara, eu não tenho nenhum amigo que tenha a energia que os meus amigos mineiros têm, assim, vocês são diferentes, ele fala, vocês são especiais. Ele fala, eu tenho meus amigos da escola, eu tenho meus amigos da SPM, lá da faculdade, em São Paulo, eu tenho vários grupos, mas nenhum grupo é como o grupo dos meus amigos mineiros. Eles são... E aí eu brinco que eu falo, eu tenho uma brincadeira que os meus amigos que são muito próximos a mim, eu falo assim, eu vou te oferecer a cidadania mineira, hein? A cidadania do pão de queijo, eu falo. E aí eu tenho um ex-chefe meu que é argentino, que eu falo que ele já ganhou a cidadania mineira. Aí eu brinco, esse outro amigo meu, eu brinco com ele e falo, Bruno, você já ganhou a cidadania mineira, tá? Então você pode passar por aí e não precisa nem mostrar o passaporte para poder entrar e sair, porque você é mineiro. Então, como potencial de negócio... Se a marca consegue extrapolar, aí acho que é mais um comentário, né, e pergunta ao mesmo tempo, se a marca consegue extrapolar um pouco esse sentimento de não só ser mineiro, mas como também, tipo, caralho, ter um mineiro perto é legal, sabe? Sim, velho, isso aí inclusive me lembrou o terceiro momento. Sou filho de mineiro, sou esposa de mineiro, sabe essa coisa... Total, cara, total. Da relação, sou amigo de um mineiro, né? Isso de pessoas que não são mineiras, mas gostam e têm um carinho por Minas Gerais. Isso é legal que das nossas 6 lojas, 4 tem um público muito turista, né? As 2 do aeroporto, Mercado Novo e Tiradentes, vai muita gente de fora lá que não é mineiro. Cara, pega as peças assim, velho, começa a dar risada na loja. Fala, que legal, isso aqui é amigo meu, fala isso. E leva de presente para pessoas que moram, Tiradentes, esses dias eu fui lá, tinha uma galera do sul lá. E levaram coisa porque tinham mineiros que eles conheciam lá e iam levar de presente. Mas voltando pra história, cara, e que me marcou bem na Savassi, no início a gente ficava muito em loja, né? Nosso primeiro escritório foi no 3º andar da loja da Savassi. Então a gente vivia a loja, inclusive sinto muito falta disso, acho que o varejo foi mal. Tá na loja faz diferença. E aí chegou um cara lá, velho, morava em São Paulo, inclusive, e aí, querendo comprar 3 peças, já tinha uma, começou a contar pra galera, falou, galera, vocês não acreditam.
E eu voltei aqui para comprar mais por causa disso. Eu mudei para São Paulo, né, não conhecia ninguém ainda lá, tipo, não tinha, tava conhecendo a cidade, conhecendo o trabalho. Saí, tinha uma bem dizer, acho que na época era, não lembro se era Trenzinho ou Arreda, que são duas que a gente tem muito tempo com a gente. Saiu sozinho pra um bar, sentou numa mesa, velho. Começou a tomar uma sozinho. A turma do lado, que não eram mineiros, falou, velho, você é mineiro, né? Essa camisa sua aí, não sei o quê. Puxou resenha com ele. Ele sentou na mesa com a galera. E aí, nessa época, ele foi lá e falou, vai, é minha galera lá de São Paulo agora. Eu ando com eles, virou a minha turma de amizades de São Paulo por conta da camiseta que eu tava vestindo. Que do caralho, Aí eu conto isso da arrepio, velho, porque é realmente a ideia, sabe? A proposta também dizer que é por se mostrar mineiro faz bem. Né? Seja isso aí em dá uma qualquer campanha, hein? Se mostrar mineiro faz bem e ele cantando essa história. Porra. Vou Aí, anotar aqui ó. pro marketing. Mas ficou já, bom mesmo. né? Que ter... É bom. É verdade, ó. Histórias Dá reais. Demais, velho, demais. Histórias Por quê? reais de um mineiro. Pum. Conecta. Conecta pra caramba. E a galera vai se ver. Pô, você, quando mudou pra São Paulo, não sei como você legal. mudou, né? Mas, você sai sozinho lá com a camiseta escrita Arreda, a galera vai olhar, vai dar Na risada. minha época eu não tinha, mudei para São Paulo há 12 anos atrás, eu fui transferido pela Coca-Cola, eu trabalhava na Coca-Cola. Se tivesse, ia ser mais fácil, hein, Matheus? Se Imagina, tivesse, sair na balada, trenzinho, esse trenzão desse Cara, tamanho, ó. meu apelido na Coca-Cola, no futebol que eu jogava lá com a turma, era mineiro, sempre foi mineiro. Aí, E o Diego também, em Campinas, Mineiro, a turma chamava era ele de mineiro, de mineiro. também. Engraçado, a gente sai daqui e a gente vira mineiro. Ô mineiro, É. chega aí, É essa isso gente mesmo. boa. Principalmente São Paulo, né? A galera usa muito mesmo. Mas gostei, vou anotar Essa é aqui. boa. É porque como eles têm uma rixa, como o paulista tem rixa com carioca, Mineiro é... eles adotam o mineiro, que o mineiro é neutro. Total. Entendeu? Eles falam, mineiro é inofensivo. Café... Política do café com E leite. a gente vai comendo pelas beiradas, quando eles assustam, a gente já foi, já. Esquece. Exatamente isso. E conta um pouquinho, você falou das lojas, tem loja em Tiradentes, aeroporto. Como que foi a estratégia para abrir essas lojas? O que eu digo é, como que foi pensado? Vamos abrir em Tiradentes, por quê? Ou não teve, ou foi uma oportunidade? Como que foi esses movimentos? E como tá sendo esses movimentos de expansão? No início foi cada loja, rapidamente. Savassi, a gente sabia que precisava do físico loja, a gente era um físico showroom. Então a gente aproveitou realmente a oportunidade, a gente saía quase todo dia andando ali na Savassi, eu e o Léo a pé, tomava café e vamos andar. Para ver opções, então realmente foi procurado. E a ideia Savassi foi muito por localização. Realmente ser fácil. E a história da Savassi Tá também, no BH, coração, tá no coração. E aí, a oportunidade boa, negociamos e foi. Queríamos crescer rápido, mas não tinha muita grana. E aí, no ano seguinte, a gente começou a avaliar o mercado. Não íamos abrir lá. Apareceu uma oportunidade de uma loja sendo passada, no valor pequeniníssimo. Uma oportunidade. Essa E, foi obviamente, a segunda? Foi a segunda. E, Mas obviamente, foi onde? pelo público, no Mercado Novo. Mercado Novo, tá. Aí o público lá, a gente sabia que Tá. tava se tornando um local forte em BH, né? Que ia ter fit ali. Total. Ia trazer conhecimento de marca. A galera passando ali. Posicionamento de marca. Tiradentes, mesma coisa. Muito mais por posicionamento e por espalhar, bem dizer, pelo Brasil inteiro. Porque lá o público não é só mineiro, né? Nacional. Tem todo mundo. E também a oportunidade. A gente tinha um desejo. Sabia que lá seria estratégico para branding. A gente visitou lá, conexões, velho. Uma menina que estudou comigo lá na faculdade, tem um café lá em Tiradentes, inclusive, Dani, obrigado. Marcas Mineiras, cafezinho sensacional. Quem for lá, sugiro. Conectou a gente com uma senhora que estava alugando uma loja, um mês, a loja lá. Também, público e oportunidade. O aeroporto já foi mais pensado, né? Aí é muito pelo... A bem dizer, cara, isso é muito bom, obviamente tem os seus cuidados, mas a gente cria peças para a pessoa usar, mas para a pessoa dar de presente também. E o aeroporto, cara, é uma compra muito por impulso. A galera passa lá, vê uma camiseta legal, uma bermuda, Tá indo embora, não tá levando nada. compra. E aí, isso foi realmente pensado lá, um custo que se encaixava ali no nosso momento, abrimos a de fora. E aí, sabendo o que a gente queria de dentro. Já tinha um estudo, inclusive, lá no aeroporto, que o embarque ele vende X% a mais que a de fora, E de mas fato não vende? tinha. Vende. O embarque. E é realmente próximo do que diz que eles falaram. Mas aí, oportunidade tinha de fora, vamos para de fora, depois... A ideia era até migrar para dentro, mas, velho, não faz sentido, vamos ter nas duas. Porque são públicos realmente diferentes ali, sabe? E Boulevard muito... Aí foi até um risco maior.
porque não falo que foi muito analisado, vou lá ver fluxo, fazer contagem de quantas pessoas passam. Foi realmente um desejo e um posicionamento e um teste que a gente queria fazer em shopping, de ter realmente uma operação lá para abrir caminhos. A gente já tem a loja de rua, tem o quiosque validado, vamos para a loja de shopping, que aí criam 3 canais aí de expansão em pontos físicos. E então foi muito nisso, cara. É um mix de público, o que a gente vai ter ali de público nessa loja, de, obviamente, a parte financeira ali, que tem N indicadores que a gente avalia internamente para ver se faz sentido o boleto ali do aluguel com o faturamento previsto, e oportunidade de realmente meter o pé aí, sair andando, procurando, conectando com gente. Esses 3 chegaram nessas 6. Ô, Breno, eu tenho uma outra dúvida ainda sobre expansão. Eu estava falando te perguntei sobre, né, transcender o público mineiro, expatriado e mineiro, etc., para poder também vender para outras pessoas que não sejam só mineiros. E o Igor fez a pergunta sobre expansão, me veio a dúvida, por que não outras cidades turísticas? Ouro Preto, Mariana, né? Sim, Ouro Preto a gente tem um namoro. Já fui lá algumas vezes, é muito difícil achar imóvel lá. Tá. E aí, para esse ano, cara, entrou o fator muito organização da casa, realmente, que a gente quer se organizar para depois sair crescendo bem de forma mais agressiva. Obviamente que se aparecer oportunidade, Ouro Preto tá entre as principais, porque a gente quer expandir de forma, inicialmente, pensando em lojas próprias, que as 6 hoje são lojas próprias, expandir radialmente. Até por questão de controle, realmente, de gestão, sabe? Mais próxima. Então, Ouro Preto, sem dúvida, diversas vezes a gente recebe, inclusive no Instagram, precisa de uma loja aqui em Ouro Preto e tal. Então, tá mapeado. Tem a parte franquia, né? Também que já fizemos alguns estudos, algumas análises, mas é algo que exige mais, inclusive, estrutura de time, estrutura de gestão de loja, que a gente tá adaptando algumas coisas. Mas a ideia é essa, sabe? Vai acontecer, vai né? acontecer. Uma hora vai rolar. A gente não... acho que a empresa, até falando com os empresários, a gente não pode parar de crescer, cara. Eu tenho isso comigo, assim, que se a gente estagnar muito, a gente perde o time de muita coisa. Mas tem hora que é preciso pisar um pouco no freio, que foi esse primeiro semestre que a gente tá fazendo isso para organizar e depois continuar crescendo. Eu brinco que é progresso, depois ordem. Progresso e ordem, mas tudo ao Exatamente. mesmo tempo, né? Exatamente. Mas isso é importante mesmo. Eu falei isso com o time, inclusive. Eu usei lá caos, que é o caos e ordem, porque senão, velho, se for só no caos, rotatividade, turnover aumenta, porque a galera pira. Eu, como sócio, né, executivo agora e tocando a empresa sozinho, fico maluco, o cabelo branco já começou a crescer aqui. Bem-vindo ao time. E cresce desestruturado, né, velho? Que é um perigo, assim. Acho que quando a gente vai crescendo... Aí, falando de financeiro mesmo, você começar a crescer e não analisar sua necessidade de capital de giro ali, vai chegar uma hora que você vai achar que tá vendendo, você tá pagando, tá tomando pra dentro ali. Então, tava nesse momento, sabe? De um crescimento acelerado, organizar agora e crescer depois de novo. Legal. E qual que é o sonho grande da Bem Dizer? Onde vocês pensam e querem chegar? Cara, isso é interessante. A gente fez nosso planejamento estratégico esse ano, e aí de 5 anos, surgiam 2 opções, né? A gente pode ser Minas, que vende para o Brasil inteiro, porque o mineiro vende para o Brasil inteiro, e realmente pensar em algo mais agressivo, de ser incorporado por algum grupo, ou virar um grupo de marcas locais, que a gente tem esses 2 caminhos. Atualmente, a gente está seguindo realmente isso de, vamos vender Minas Gerais, vamos ser moda. Que aí, inclusive, alguns pontos que validam isso, a gente lançou a linha básica, a gente chama linha tem que ter, aquela peça que você tem que ter no seu guarda-roupa. Legal. É a Que linha essa básica. mais minimalista. Algodão egípcio, bermuda, sem muito Minas Gerais. Mas isso é novo. É novo, É a gente novo. lançou no final do ano passado. Então tem a linha tem que ter, que não é Minas Gerais, velho. É uma peça bonita, qualidade Tem que boa. ter. Não Tem que ter. O cara Já que você tá comprando o CFI de quem? A Reda? Leva a linha, tem que ter. Exatamente, o Você discurso tem é que ter. exatamente esse, em loja. E peças mais atemporais, peças mais estilosas. Então, assim, a gente viu que o público não consome só a Reda. O público tá realmente consumindo bem dizer. E aí, com isso, obviamente, expandindo a nível Brasil, né, para
escolhendo entre essas duas estratégias. Mas o sonho, cara, o sonho grande mesmo é que Minas continue vendendo melhor, que o mineiro seja realmente reconhecido como um povo carismático, um povo que é gente boa, que a galera gosta realmente. E podendo fazer isso com moda, por que não, né? Acho que a gente não precisa ficar só na gastronomia, no pão de queijo, no café, que também são tesouros aqui nossos de Minas Gerais, mas a pessoa chegar ali com a camiseta, ou com boné, ou com um detalhe de Minas Gerais, e ser reconhecido por isso, e viver essa experiência de se mostrar mineiro, é o que a gente quer realmente como marca. Agora, o canal que vai ser isso, a gente tá definindo. E é engraçado isso, olha só, ô Breno. Lá em São Paulo tem um case interessantíssimo, que é o Zafari, que é um supermercado tradicionalmente do Sul, que abriu uma loja na Pompeia. E tem gaúcho que sai lá da quebrada, na puta que pariu, longe pra caralho, pra ir fazer compra no raio do Zafari. Tamanho, nível de... Porque ele sabe que lá vai ter a erva do chimarrão que ele gosta, mas é um pouco de bairrismo também, porque se ele fizer conta, não vale a pena ele atravessar 1h30 de carro a cidade de São Paulo para poder fazer compra no Zafari. Mas ele tá indo pela experiência de estar dentro de um Zafari, que é aquela sensação que ele sentia quando ele tava lá no Sul, lá que ele comprava, sabe? Total. Então, acho que esse é um case legal, assim, que eu gosto muito. Como indústria, eu sei que essa loja do Zafari em São Paulo, ela é um case de vendas, então ela vendia um volume relevante, consideravelmente assim, bom, comparado com outras lojas de lá do Sul. Então, os caras romperam mesmo, assim, a bolha e conseguiram fazer. Pensando assim, dá até pra ir pra Boston, aquela região ali. Você é criança. Acredito que eu tava conversando com... Eu participo do grupo aqui de empresários de BH, e tem um amigo nosso que ele tem empresa lá, sediada perto de Boston, na ali, região, né? Ele falou, cara, vamos levar a BNZ pra lá, velho, que tem de mineiro lá, que ia comprar, assim, e muito realmente pra tirar uma foto, velho, comprar uma Cruzeiro e camiseta. Atlético esse ano colocaram 30 mil pessoas em um estádio em Orlando. Ah, que loucura, velho. Isso aí tá mapeado, vai rolar vai ainda. acontecer. Mas até resumindo isso, linkando com esse case, velho, e resumindo isso que eu falei da BNZ, do sonho grande, é realmente a gente virar uma comunidade que se traduz com a moda. Sabe? Porque a comunidade mineira, velho, ela é muito forte, velho. E assim, pô, a pessoa não precisa até consumir, bem dizer, mas se ela gostar do nosso conteúdo, entender a nossa essência e se conectar com isso já vai fazer a gente crescer, cara. Porque vai falar, tal marca, velho, é legal, pode comprar que eu gosto. E aí vai criando essa comunidade, e obviamente isso com uma responsabilidade muito grande nossa de ações criativas, de experiência em loja, experiência em site, de produtos, principalmente, a gente se tornar realmente essa comunidade aí que vem de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Breno, sensacional, muito bom. Felizmente o tempo voa, estamos chegando nos finalmente, mas eu acho que é bem legal conhecer, né, um pouquinho por trás aí da marca que mais representa Minas. Acho que sucesso total e tem potencial para crescer e tem certeza que vai crescer. A gente vai chegar no Nordeste, vai ter uma, bem dizer lá, Uai, gente, show, com mistura de Oxi com Uai. Fazer a collab com a galera exatamente. lá. A gente gosta, né, nos finalmente aí, sempre deixam pra gente uma indicação de livro, uma mensagem também, né, para quem tá nessa jornada empreendendo, ou quem tá querendo começar a empreender, né, dentro do que você já teve de experiência aí, pro pessoal ficar ligado. Boa, livro, cara, eu gosto de um muito, assim, ele é particularmente muito bom e acho que serve para qualquer tipo de negócio. Chama Story Brand. Eu não lembro agora o autor, depois talvez dá para colocar. A gente coloca. Mas é muito bom porque ele, em resumo, Legal. ele mostra como você fazer sua marca, tem toda a jornada do herói lá, né? Como você criar uma narrativa, um storytelling realmente para colocar o cliente no foco como herói e a sua marca sendo o guia para esse cliente, sabe? Aí acho que não só para marcas de moda, mas para qualquer marca que tenha cliente, acho que funciona. Foi uma virada de chave na BNZ, de tom de comunicação, de posicionamento. E um recado, cara, para quem quer empreender é que se preparem, tenham coragem, mas tenham estômago também, porque vale a pena o esforço. Como eu falei, quando eu saio na rua, hoje,
Tava na loja do shopping, fui tomar um sorvete ali pós-almoço e vi uma moça usando a reda. Velho, essa sensação é muito gratificante. Então, o se preparar é realmente se preparar, obviamente, para construir um negócio, né, que tenha um produto bom, que seja uma marca, um negócio bom, porque o que você vai viver aqui, o que você vai sofrer, vamos falar assim, de trabalhar pra caralho, de ansiedade, daquele frio na barriga, quando o negócio virar, realmente você vai valer a pena. Então, acho que é realmente encarar isso tudo, ter coragem para tomar decisões difíceis, que a gente, como empreendedor, a gente toma decisão todo dia, né? Eu falo que a gente é tomador de decisão e resolvedor de problema. Mas vale a pena, cara. É algo que a consequência ali do seu negócio, o resultado, né? O produto final, seja serviço, seja produto, é muito gratificante. Sensacional. Você aí, garimpeira, garimpeiro, tem uma marca, tem um varejo, tem loja, tem um produto, ou conhece alguém que está vivendo uma realidade parecida com a que o Breno viveu, pega esse link aí, encaminha para esse amigo, não esquece de seguir o canal e, obviamente, comenta para a gente saber o que vocês estão achando, gostando, segunda temporada. Agradecer, Breno, Igor, valeu demais, excelente episódio. Bora botar Minas do mundo. Tamo junto aí, ó, @bendizer.minas, nosso Instagram, bendizer.com.br, nosso site. Pra quem ouviu até agora, tem um descontinho, Penone 20, pode colocar aqui também se der. Como que escreve Penone? PENONI 20, 20% de desconto da Bendizer, no meu nome, que a galera merece. Se chegar lá e falar que conhece o Igor, vai ter 20% de desconto também, não vai? Vai, com certeza, ué. Ué, 20 dele mais 20 mil, então tem que ser 40. Não cumulativo, meu amigo. Aí Varejo tem a margem baixa, amigo. Você sabe, né? Vai no Penone que é mais certo, viu, galera? Valeu, turma. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto.